Assalamu alaikum, eu sou a Simone do canal Além das Pirâmides e hoje eu venho aqui com o meu Cadurinha. Pois é, este é o Cadura. Um beduíno muito safado anda aí ligando para as meninas brasileiras. Diz que tem um caos, mas infelizmente Cadura não pode se virar e tirar visto para tirar e ir embora pro Brasil. Cadura é casado. Pois é. E Cadurinha gosta muito de conversar com as brasileiras aí pela internet, mas Cadurinha não pode casar. Cadurinha já é casado no Egito. Ah, Simone, mas ele não pode visitar o Brasil como turista? Vai. Poder ele pode. Mas para tirar esse visto é uma encrenca, uma saga. Vai, uma saga muito grande. Desde o coronavírus para cá, a coisa ainda ficou um pouquinho pior. E eu, o Cadura aqui hoje, vamos explicar para vocês. O visto, então, ele é um documento que é concedido pelos postos de todos os consulados do Brasil espalhados pelo exterior e que ele possibilita a pessoa entrar no país e estar no país durante um tempo determinado, não é? Mas depende muito de cada país, depende das leis vigentes, tanto no país como no próprio Brasil, nessa mesma época em que você está pedindo visto. Para solicitar, então, o visto, o cidadão estrangeiro deve apresentar um formulário de pedido de visto devidamente preenchido. Isso tudo ele vai conseguir através do site. Vai precisar do documento de viagem válido, ou seja, o passaporte. O passaporte é um documento no exterior, né? Válido, devidamente atualizado. E o comprovante do pagamento das taxas consulares. Ou seja, mas aqui aí já gera um pouco de confusão. Vou pagar antes de eu chegar no consulado? Calma, no Egito não é assim. No Egito você não vai pagar ainda nada. Então, você vai entrar, eu vou explicar, eu vou deixar aqui bonitinho o site, como é que fazem. Você vai também, às vezes, precisar de um certificado internacional de imunização, de vacinas, né? Agora, então, no caso da história da nossa pandemia, nós precisamos, então, dessa nova categoria, né? Podem, às vezes, exigir outras vacinas, assim como eu tive que tomar a vacina da febre amarela. Ainda mais alguns documentos para o tipo de visto que você precisa. Mas aí é que a saga começa, porque o início ainda vai, mas depois o consulado no Egito, o consulado brasileiro aqui no Egito, eles vão às vezes pedir aos egípcios mais e mais documentos, conforme ele vai apresentando. Se houver alguma dúvida, eles podem pedir outros documentos que não estão na lista. Ao reunir então todos os documentos, você vai se dirigir ao consulado, o Habib vai se dirigir ao consulado e entregar ao agente lá no consulado o recibo impresso, assinado, junto com todos os documentos originais. Após conferir então e processar todos aqueles documentos, o agente do consulado ele vai confirmar a entrega da solicitação e vai indicar o pagamento a ser efetuado. Esse pagamento, aí sim você vai, aqui no Cairo, no banco, mesmo do lado da embaixada. Ele vai dizer para você onde é, vai te indicar muito do lado do prédio, mesmo do lado do prédio, e você vai com o número da conta bancária da embaixada e vai fazer lá o depósito. Mas o que está acontecendo? Os atrasos foram enormes. A embaixada esteve muito tempo fechada e está agora começando a retomar as suas atividades. Então tudo estava sendo feito online e sempre os primeiros contatos através de agendamento por e-mail. Isso está dificultando ainda mais essa tirada de visto para os egípcios, que surtam muitas vezes. Mas enfim, temos que. E não só os egípcios, nós, os brasileiros que estamos aqui também, quando precisamos de algum serviço consular, não está fácil. Tudo tem que ser agendado por e-mail. E agora tivemos uma troca aí do cônsul aqui, que também acaba tudo isso acumulando e atrasando os nossos procedimentos. Então, recapitulando, no momento os serviços são prestados apenas com agendamento prévio. Não adianta você ir ao consulado, você vai dar com a cara na porta. Não adianta você já ligar. Eles também, às vezes, nem vão atender, ou ali, antigamente atendiam e até conversava pessoalmente com alguém. Agora, cada vez tem aumentado mais o número de pessoas no consulado, e então eles já estão. Só tem a máquina lá, alô, alô, aí a máquina fala com você numa das três línguas que você escolher e não te dá muitas indicações do que você deve levar. Então você precisa se dirigir ao consulado, mas só depois do agendamento prévio, que eles vão dizer o dia e a hora que você vai poder ir.
Então, em razão dessas medidas sanitárias de contenção da pandemia, a capacidade de atendimento presencial foi reduzida e está agora, neste momento, por agendamento. Então, como é mais ou menos esse visto? A estadia, geralmente, ela é curta, por um período do máximo de 90 dias, e o visto expira nesses 90 dias. Se o egípcio morar longe, ele vai ter que se dirigir ao Cairo. O requerente tem que estar presente para solicitar o visto de turista do Brasil. Não adianta ele mandar um amigo ou ele querer fazer só online, não vai, porque depois ele vai ter que ir pessoalmente na repartição da embaixada. Mais ou menos eles vão exigir uns 9 documentos, assim, no geral, os principais, para tirar o visto aquele egípcio que está querendo visitar o Brasil por alguma razão. Online também está lá para foto do passaporte, tem lá as indicações de como fazer essa foto online até. O documento de saúde também, resultado do teste de PCR de Covid negativo exigido para todos os turistas e viajantes internacionais que viajem ao Brasil. Esse teste de PCR ele é feito com 72 horas de antecedência da partida. Um documento de vacinação comprovante da vacinação do Covid para viajantes que vêm ao Brasil. Né? Então não adianta só fazer o teste, mas ele precisa agora também das vacinas. O Brasil está exigindo as vacinas. A última dose da vacina deve ser tomada pelo menos 14 dias antes da viagem, tá bom? Que mais? O passaporte original é o documento de viagem, ele tem que estar em dia, como eu já falei aqui, já estou nomeando aqui que é para fazer logo a lista. Vão tirando aí print e vão escrevendo. Pelo menos 2 páginas de visto livre, tá? Tem que estar no passaporte também. Detalhes atuais, agora eu vou falar aqui um pouquinho detalhes atuais sobre se o seu Habib ele é empregado, ele vai precisar de, agora sim, tirei o print, agora sim, uma carta do empregador em papel timbrado da empresa com dados para o contato, informando que foi concedida a licença, o objetivo e a duração da viagem. Ele o patrão tem que dizer tudo ali na carta, né? E que você retornará ao seu trabalho atual na data tal. Tem que bater com a da passagem lá, ou pelo menos depois do dia da passagem, né? Extrato bancário atual dos últimos 6 meses. Aqui é que a porca torce o rabo, como se costuma dizer lá em Portugal. Declaração de imposto de renda. Tem que entregar. Recibos de pagamento originais. Os recibos, os olerites, no caso, tá? Eles vão pedir pelo menos os três recibos ali dos últimos 3 pagamentos. Se o seu Habib é autônomo, mas o meu Habib não é empregado, ele tem uma lojinha. Então vamos lá. Se ele tem uma lojinha, se o seu Habib for autônomo, ele tem que incluir uma cópia da sua licença comercial. Ele vai ter que apresentar o papel lá da lojinha dele, tá? A licença de que ele realmente tem um negócio. Ele vai ter que também mostrar extrato bancário da empresa dos últimos 6 meses. Tá vendo só? Todos têm que provar rendimento. Declaração do imposto de renda e mais nada, e vamos ver até o que a embaixada vai pedir. Além disso, o estudante também precisa de comprovar, ele precisa, aqui um estudante egípcio que queira visitar o Brasil, ele precisa de uma carta oficial da sua escola, da sua faculdade, indicando que ele está numa situação regular e que ele está matriculado no próximo semestre, e ele tem que retornar. Pois é. O aposentado, ele envia um comprovante do seu fundo de aposentadoria. Também é preciso comprovar. É preciso reservas da acomodação, ou seja, reserva de hotel, pousada, não é? É preciso isso durante a visita, porque vai ser preciso, porque eles às vezes vão pedir, vão empancar lá, cadê a sua reserva de hotel? A embaixada, ela recomenda não comprar passagem até que o visto seja aprovado. Não arrisque o seu dinheiro, tempo e esforço comprando passagem. Isso até com o Mustafa aconteceu. Eles disseram passagem só depois que o visto é concedido. Né? Porque eles podem negar e você gastou o dinheiro à toa e você não vai reaver aquele dinheiro de volta assim fácil, não. Então não arrisque seu tempo, dinheiro e esforço comprando passagens. Então, o comprovante de fundos, como a gente já falou aqui, comprovante de dinheiro suficiente para a sua estadia e para sair do Brasil como os extratos bancários pessoais, os recibos de pagamento, resumindo, não é? Recibos do empregador, registros fiscais, isso tudo vai ser pedido. Agora, depois de você ter reunido isso tudo, você vai se dirigir à embaixada
depois de já ter entrado no site, como eu expliquei, depois de você acessar o site, fazer lá a sua chamada, colocar tudo, o formulário, vai tudo online e você vai aguardar a resposta por e-mail da Embaixada do Brasil para você comparecer com esses documentos em mãos presencialmente lá. Nesse dia lá, ele vai mandar você pagar a taxa, vai colocar lá todos os seus pedidos, vai mandar você pagar uma taxa dos emolumentos por entrada do visto, por dar entrada ao visto, mas ao mesmo tempo é bem provável que ele te peça mais alguns documentos. Contem com registro criminal e ainda a dispensa e autorização do exército. Mesmo que você já tenha cumprido o serviço militar, todo o egípcio é sempre pode ser solicitado em caso de algum problema, e então eles vão sempre pedir autorização antes de viajar ao exército. Seja eles idosos ou não, eles têm que pedir essa autorização, mesmo já tendo cumprido o serviço militar. Ninguém sai do país sem dar a conhecer ao exército que está saindo. Então, fica a dica. Esse é o resumo, esse é o passo a passo. Mas esse gasto é imenso e, mesmo assim, muitos egípcios estão se arriscando, mas muitos egípcios e brasileiras não vão à frente com o seu relacionamento, justamente porque já começou errado, já começou de uma forma em que nenhum nem o outro tem condições, ou porque tem problemas ainda com relacionamentos anteriores, ou porque não tem problemas com a parte monetária, e eles não conseguem ficar juntos de maneira nenhuma, não só pelo visto. O visto vai só ser um maior impedimento, uma prova daquilo que ele não tem condições de pagar esse visto ou de sustentar-se no Brasil. Porque para que eles pedem todo esse dinheiro? Para ver se a pessoa consegue estar ali no Brasil sem passar necessidade e voltar de boa, sem estar dependendo de ninguém. Se tiver um problema de saúde, entende? Então é assim. Aí de antemão, quando ele vai na embaixada, ele já fica desiludido porque eles vão pedir uma conta bancária elevada. Já tive casos de amigos do meu marido que, amigos, teve um amigo dele que ele disse, ele é rico e ele não conseguiu ir imediato. Ele só conseguiu, e tive agora um caso de uma moça que ele só conseguiu o visto à terceira tentativa, né? Porque eles vão tentando e vão continuando. Por quê? A empanca sempre na conta bancária, porque eles às vezes têm uma boa quantia e eles vão ficar verificando, a embaixada vai estar verificando essa conta bancária até o dia do voo. Por quê? Porque tem muitos que dão emprestam dos amigos, dos familiares e colocam aquela conta bancária maravilhosa e depois não tem mais aquele dinheiro, porque aquele dinheiro foi só emprestado para poder fazer vista para a embaixada. Então não adianta, porque eles vão continuar controlando esse dinheiro até ele viajar. Então, esse dinheiro é uma forma de manter a pessoa, como quem diz, ele não vai viajar e chegar no Brasil, passar fome, mendigar e estar ali numa situação onde ele não pediu ou ele não estava em guerra para fazer uma coisa dessa, para ter necessidades no Brasil despropositadas. Então, o que acontece é que essa conta bancária sobe muito, esse valor exigido é muito alto, e depois eles ficam aqui 2, 3 meses tentando juntar esse dinheiro com amigos, familiares e etc. e para tentar ir ao Brasil conseguiram isso. Muitas vezes, algumas brasileiras financiam também, ajudam a financiar esse próprio visto, que para elas acabam sendo 3 vezes o valor menos e elas acabam ajudando eles. Só que aí eu me pergunto, eu tenho um caso que até mais ou menos recente. Ela vem ao Brasil. Ela vem do Brasil aqui para conhecê-lo. Só que ela aqui não consegue casar porque ela ainda mantém algumas coisas da lei lá que não está resolvida lá com os antigo parceiro. Então o que acontece? Ele não tem impedimento, mas ele para ficar com ela só pode ficar se estiver no Brasil, porque aqui ele não vai conseguir ficar com ela, porque a família dele não iria aceitá-la por ela já ter filhos, por ela já ter tido um relacionamento e não ser muçulmana por ser famílias conservadoras. Então, o que foi sugerido? Ele ir para o Brasil, tentar trabalho lá e lá ficarem juntos e lá poder casarem até, não é? Quando puderem, porque ela também vai ter que ainda se divorciar, concretizar o divórcio. Então, no caso, parece que já começou errado. Mesmo com muitos avisos,
não adianta. Às vezes vocês começam a dizer que estamos ajudando passando pano quente. Não estamos passando, não. Elas são livres, desimpedidas, querem vir experimentar, só que depois você acaba gostando até mesmo mais da pessoa, muitas vezes acontece, e você não vai conseguir lá na frente juntar. Ah, ou vai demorar muito mais do que aquilo que você esperava. A desilusão vai ser maior, ou a expectativa foi tanta. Ele também já está meio que cansando por causa do visto ser difícil, e eles acham que eles vão ter oportunidade de trabalho por ser um país que está mais desenvolvido que aqui, eles acham isso, aí por aí eles já começam a ver que não é bem assim. Então é assim, tudo é uma questão de visão. Não adianta a gente avisar muitas vezes. A gente alerta, a gente avisa, mas eles vão quebrar a cara e elas também. Não tem como evitar muitas coisas nessa vida, infelizmente, não tem como evitar. Ah, a experiência vai ajudar e a experiência é que vai restaurar o equilíbrio de volta, muitas vezes, através de uma má experiência. E é assim é que funciona. Espero que vocês tenham gostado. Alertem aí, então, os vossos Habibs. É uma quantia exagerada? É, mas o Brasil, por que está fazendo isso? Por que alguns governos fazem isso? Para virmos para cá não é nada disso. Por que para irmos para lá, algum estrangeiro queira visitar o nosso país, de alguns países sofrem bastante? Porque justamente vem de países onde se sabe que eles querem oportunidade de trabalho e o Brasil neste momento tem que travar um pouco também a imigração. É uma maneira de controlar a imigração e uma maneira de controlar erros futuros, não só em parte monetária, mas em parte social. Porque o impacto social, quando existe um êxodo, ou que diga-se, quando vem assim. O Brasil até está acostumado, né? Tem muitos estrangeiros que sempre vão e voltam. Bem, de qualquer forma, os países têm uma maneira própria de controlar a imigração. Em determinadas épocas é pior do que outras, às vezes melhor, outras vezes não. Dependendo do país, a coisa é mais difícil, sim. E no caso dos egípcios, nada é facilitado para eles entrarem no Brasil assim. Mesmo com toda a ajuda das brasileiras, alguns acabam por desistir e outros nem por isso. Ficam ali naquela insistência de 2, 3 meses. Mas os que não tiverem dinheiro, realmente eles vão ficar morrendo na praia. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. E qualquer dúvida, me procurem no direct, lá no Instagram ou aqui mesmo.